Empresa Coplantil e Munhoz e Nunes de Arroio Grande implementam regime de escravidão a seus trabalhadores. Lair de Matos fala sobre o acordo coletivo do arroz e como ficam os pisos da categoria para 2013 e 2014. Técnico em segurança do trabalho mostra vídeo educativo sobre a CAT, a comunicação de acidente de trabalho. No quadro cultural, entrevista com a nova geração do violão brasileiro. E o documentário de hoje é sobre a solidão, uma trilogia sobre a história de 3 homens. Essas e outras informações você confere hoje no programa Nossa Luta. Boa noite, eu sou Clóvis Rogério e esse é o programa Nossa Luta, apresentado pelo Sindicato da Alimentação de Pelotas. Empresa Coplantil e Munhoz e Nunes de Arroio Grande mostra a sua face do terror e obriga seus trabalhadores a fazerem 16 horas de trabalho por dia, além de não dar a folga obrigatória na semana. Acompanhe mais um descaso com os trabalhadores. A ação sindical desta semana é na Coplantil de Arroio Grande. O que está ocorrendo na empresa Coplantil de Arroio Grande? O excesso de jornada. O excesso de jornada lá chega a ultrapassar 16 horas por dia. O trabalhador às vezes pega às 7 da manhã, solta às 2 da tarde e retorna às 10 da noite, no caso 22 horas, até o outro dia, sem ter o intervalo, não dá o intervalo devido. O trabalhador de lá não ganha a folga, não tem a folga semanal, trabalha então de domingo a domingo sem folga e nessa jornada, quase como um serviço escravo. O sindicato protocolou junto à empresa, a Coplantil, um documento pedindo explicações. A empresa retornou esse documento dizendo que a Coplantil de Arroio Grande não pertence a eles, e sim a arrozeira Munhoz e Nunes, e que lá só estaria, os trabalhadores só teriam beneficiando o arroz para eles, então terceirizando o serviço da Munhoz e Nunes. Mas nós queremos deixar bem claro que se os trabalhadores estão beneficiando o arroz para a Coplantil, a responsabilidade desses trabalhadores são da Coplantil. Portanto, o sindicato está fazendo essa denúncia, isso é vergonhoso até para a Coplantil ter trabalhadores trabalhando nessa extensa jornada. Esta é mais uma denúncia da ação sindical. Para obter mais informações e denunciar atrocidades cometidas pelas empresas, ligue para o telefone do sindicato, é o 3225-3564, ligações a cobrar através do 9090-3225-3564. O presidente do Sindicato da Alimentação de Pelotas, Lair de Matos, fala sobre a proposta aceita pelos trabalhadores do setor do arroz no dissídio coletivo 2013 e 2014. Veja como fica seu salário. Na semana que passou, os trabalhadores das indústrias do arroz aprovaram a proposta para o dissídio coletivo, resultados das negociações que ocorreram agora neste mês. Foi aprovado, portanto, os pisos para os serviços gerais e profissionais para esse ano e até o início do ano que vem, a próxima data base, e também para os demais salários foi aprovado o reajuste, que estará valendo a partir do dia 1º de maio. Então, o que foi aprovado nessa Assembleia, em termos de pisos salariais, foi o valor de R$ 880 para serviços gerais e R$ 1.000 para os profissionais a partir do dia 1º de maio.
e também a partir do dia 1º de maio deverão ser reajustados os demais salários, que não são regidos pelo piso. Aqueles trabalhadores que não ganham o piso salarial, que ganham mais do que o piso salarial, terão reajuste de 10,27% para os salários até R$ 1.600, de 9,2% para salários até R$ 2.150 e de 8,2% para salários acima de R$ 2.150. Isso significa 3,5% de aumento real para quem ganha até 1.600, para quem ganha até 2.150, 2,5% de aumento real e 1,5% para quem ganha mais de R$ 2.150. Porque a inflação no período foi de 6,77%. A inflação março de 2012 até fevereiro de 2013 deu 6,77%. Então, esses pisos, esses novos pisos, eles representam o seu valor atual sobre o piso do ano passado, o piso salarial do ano passado, mais ou menos 15%. Para os profissionais deu 14,9%, e para os serviços gerais deu 14,26%. Portanto, quase 15% de aumento para os pisos, que vai dar mais de 8% de aumento real para os pisos. Então, o sucesso desta negociação, somado ao sucesso da negociação e da campanha salarial do ano passado para os trabalhadores das indústrias do arroz, que já foi um excelente acordo do ano passado, resulta no seguinte: nesses 2 últimos anos, 2012 e 2013, o salário mínimo subiu 24%. O piso regional subiu 26% em 2012 e 2013, somando. E os pisos dos trabalhadores nas indústrias do arroz subiu 35%. Então, nós conseguimos um aumento para os pisos, tanto de serviços gerais quanto de profissionais, para os trabalhadores das indústrias do arroz, bem superior aos aumentos concedidos para o salário mínimo nacional e para o piso salarial do Rio Grande do Sul. O técnico em segurança do trabalho do Sindicato da Alimentação, Jackson de Souza, indica um vídeo educativo que fala sobre a comunicação de acidente de trabalho, a CAT. Acompanhe. E aí, pessoal, meu nome é Jackson e hoje tem mais uma dica de segurança para vocês. Bom, vai ser apresentado um videozinho agora, tá? Um vídeo curto aí, falando sobre a comunicação de acidente de trabalho, tá? A CAT. Hoje a gente vê uma necessidade da parte da empresa em emitir esse documento, mas nem sempre é feito como deve ser, né? Essa realidade que a gente encontra e a falta desta emissão deste documento. E esse vídeo vai trazer aí como é que se preenche, né? Alguns conceitos legais que você precisa saber sobre os seus direitos, tá? Em que se a empresa ela se omitir, né? Ela não formular o acidente, você mesmo trabalhador, tá? Pode fazer esse documento ou então o próprio sindicato pode fazer para você, tá bem? Então, preste atenção, fique atento nessa dica, tá? Que isso com certeza vai servir de benefício para todos vocês aí que já sofreram acidente, né? E você auxiliar algum outro colega aí que necessita, tá bem? Muito obrigado. 4. A CAT, comunicação de acidente de trabalho. Todo acidente de trabalho, né, não é só aquele que tem lesão com afastamento, né? Inclusive as lesões sem afastamento, todo acidente de trabalho tem que ser preenchida a CAT, tem que ser enviada a CAT para o INSS. Né? Eu tenho que comunicar ao INSS desse acidente de trabalho. E repito, não só aqueles que tenham perda de tempo, que tenham afastamento, até aqueles acidentes com lesão sem afastamento, eu preciso preencher a CAT e enviar para o INSS. Agora a pergunta é a seguinte: em quantas vias eu tenho que emitir o documento da CAT? E outra coisa importante,
existe uma ordem de vias, ou seja, a primeira via eu tenho que enviar obrigatoriamente para o INSS, a segunda via é da empresa, a terceira via do empregado ou do segurado, a quarta via do sindicato dos trabalhadores, né, da atividade daquele trabalhador, do sindicato daquele segurado, e a CAT, ela pode ser emitida entre 3 características, né? Quando uma pessoa se acidenta, eu vou emitir a CAT, eu posso abrir uma CAT inicial, a CAT pode ser de reabertura ou a CAT pode ser de comunicação de óbito. Então veja bem, o que seria a CAT inicial? O trabalhador sofre um acidente, eu vou lá, abro a CAT e vou colocar ali na opção CAT inicial, quer dizer, comunicação de trabalho inicial. Esse trabalhador se recupera da lesão, retorna a trabalhar, vamos supor que ele tenha quebrado a perna. Aí ele fez fisioterapia, aquilo tudo, retornou ao trabalho. 1 mês de trabalho ele começou a sentir dores intensas na perna, na mesma perna operada. Isso é o quê? Um agravamento da lesão que já tinha originado uma CAT. Então, quando esse profissional vai se afastar, eu vou abrir a CAT de reabertura, porque houve o agravamento de uma lesão que já tinha uma CAT inicial. Então, eu não vou abrir outra CAT, né? Ele vai receber os dias que ele precisa ficar em casa, afastado, para se recuperar, e a CAT é de reabertura, porque houve um agravamento de uma lesão anterior. Agora a pergunta é a seguinte: se um trabalhador cai do andaime, estava sem cinto de segurança, então não seguiu os procedimentos, cometeu uma imprudência, portanto um ato inseguro, ele caiu, quebrou todos os ossos do corpo, né, e não morreu, foi para o hospital. Ficou um tempo internado, 20 dias, e depois veio a falecer. Eu não posso, nesse caso, quando ele se acidenta, no momento que ele se acidentou, né, eu vou fazer o quê? Eu vou abrir uma CAT inicial. 20 dias depois que ele morreu, eu vou abrir o quê? A CAT de comunicação de óbito. Mas vamos supor que aconteça diferente. O trabalhador caiu do andaime e morreu. Teve um acidente fatal. Eu também não posso abrir a CAT por comunicação de óbito, porque eu só posso abrir a CAT de comunicação de óbito se eu tiver uma CAT inicial anterior. Então, nesse caso, eu vou abrir a CAT inicial e vou, na observação, colocar que houve o óbito. No formulário da CAT, repare que eu tenho na primeira faixa a parte do emitente, a faixa do meio, como eu falei, o nome está escrito até da forma horizontal, ao lado esquerdo, né, da gravura, o atestado médico. E a terceira faixa do INSS. Então, este é o formulário CAT, né, que deverá ser preenchido por todos os acidentes com lesão da empresa, sendo eles com afastamento ou sem afastamento. Com direção de Caô Guimarães, o documentário de hoje é sobre a solidão. Entre Montes Claros e Pedra Azul, no nordeste de Minas Gerais, 3 andarilhos solitários percorrem trajetórias distintas, relacionando-se cada um do seu jeito, com os elementos de um mundo onde tudo é transitório. Assista! Esse que eu trouxe. Tempo, né? O passado já foi 1800, cara. E o Pinta não vem, diz que vem de Cristo.
O pinto é o Cristo, que eu digo. Sabe, o Senhor Jesus, o Filho de Deus. Você é malandro, fica no céu. Certo, não precisava vir, eu não sei, malandro, né? Um trono não se fudeu, acho que não. Parece que é isso. Agora vai se meter com isso. O cara existe lá em cima, tem poder, e o pai dele é sabido. E são 3 trilhões, Deus triuno, não sei o que mais. Caramba, eu digo bilhões porque é energias malignas, né? Isso no mundo todo, terra. E isso é que tem que desaparecer, a terra vira uma maravilha. Que Deus é de paz, Deus não está trancando as maravilhas da terra. Senão a terra ficava um puro amor, uma maravilha, viu? Entende? O Espírito tem raiva do bem de Deus, amor de Deus, ele é santo e bicho. Ele tem poder, um Espírito que se fez força na terra. Garantiu com tudo que é maluco lá, que de um gato e cachorro e faz em onça e tigre. E aí você faz força, Deus tem que conseguir força. Doutor pra morte, onde é comparar? É um troço desse? E se Deus não dá fim em espírito desse, tá tudo lascado. E quem sou eu para estar definindo um troço? Eu tenho que definir para mim, né? Eu não digo ninguém atrás, mas o espírito, então tantas essas porra, espírito, eu sei que existe espírito, fica atormentando o cara, faz tormento no cara, deixa meio doido. Tem que ficar se aguentando em Deus, se danar, é só orar. Por favor. E existe no invisível, eu não enxergo ele, eu presinto. E é bilhões de caramba. Mas Deus no céu, e você baixa nele e faz coisa, é pior que a morte. Tá louco? Aí o espírito é espírito. A vida, por exemplo, a vida é a graça, né? Seria a graça o cara se sentir bem, né? Então o espírito é porra. O espírito não pertence à vida desse. Tinha que desaparecer a terra, tudo fica virando uma maravilha. Mas o que do céu? Esperar o que do céu? Até hoje nada, você está 2000 Cristo, já está 2000 e não sei quando no céu, né? No espírito não sumiu. E Deus de certo nunca. Deus só está se danando em crime, em coisa aí, que de primeiro crime que fizeram, só fica coisa aí, que faz um horror em gato, cachorro lá, que ficou a vida, de tem boi lá. Deus está numas aí, Deus deve existir, senão nada existia. Mas só que esse Pai do céu não é Deus. Os 3 deuses, o Pai, Filho e Espírito, não são Deus, são imitação, um treco. É que eles mandam no céu, eles têm poder, mandam em tudo. E Deus se enterrou, de certo, quem faz isso deve ser Deus. Mas é um troço do nada aí, que vai existir terra, existe finito, nuvem se forma aí. Nuvem é fácil o cara imaginar porque é vapor, mas infinito, sol, estrela, cara. Coisa que não afinha aí, né? Tá louco? Aí deve ser Deus, né? E cadê? Esse tá na dele. Se Deus é um troço mesmo poderoso, deve ser, acho eu que algum fogo lá na outra existência, não sei de que existência lá, que maior que essa existência toda aí, desse céu aqui, que um Deus fogo lá, que ninguém pode. Se chegar aqui queima tudo, certo? Uma coisa. E aí esses pais do céu se fuder já antes, e depois do querubim, então, é história bíblica, pelo menos. Agora vai saber o quê? Se existe lá em cima, o cara nem sabe se existe. É só fé. Eu sei que a gente na terra é bunhada de espírito, viu? E criminoso, assassino de vaca, ele pôr galinha. Então na verdade ele entrou matando galinha, degolando galinha, o que é isso? E o que tem de policiamento na terra não é brincadeira. Só no Brasil é militar, civil, é federal, é vigilância, guarda. Caralho, se não terminar com os bandidos, eu não sei o que é isso, isso é uma malandragem. Quando vê, você foi o tempo. Quando vê, tá 2.500, nós já fomos pro saco há muito tempo. Quando já foram, né? Já estão comigo pra cova, dia e noite. Só estão vivos, né? Mas se lascar que não há. Né? E até a terra virar maravilha, viu? Some o mal todo, né? Tinha que haver uma desintegração, um treco, uma coisa lá, Deus, né? Olhando tudo sempre, Deus nunca fez nada, né? De repente uma jada pega todo sempre, você foi, Pai do céu, Cristo, os anjos, mal todo, fica só coisa de bem todo sempre. Ou você vai que o que é bem virou uma merda. Uma coisa ou tem que haver, fim, coisa, parece que em Deus tá. Ele está dando sinal lá do. Mas ele se enterrou em aguentar crime de horror, certo? Em animal, né? Deus é Deus. Deus deve ser um troço todo sempre. Se o cara vai estudar, saber onde é como é que vai existir as coisas, fica meio louco. Aí eu prometo saber como vai existir Deus, eu não mais profundo nisso, tu entendeu? E tanto que existe, tá bom, né? Existem as coisas, né? Tem loucos que dizem que vão adiante, e esse espírito parece que foi adiante saber como Deus existir, parece que não há como.
Sempre existiu. Tá tudo lascado. Eu me secaram a vida, fizeram coisa que secaram a vida, insistiram e ficou a vida. E aí enxertaram o espírito, eles amassaram a cara, o sentimento, fizeram horror pior que a morte. 81, 3, 4 de setembro, 81 baixou. Flor da idade, cara. Fizeram a morte, ficou a vida. Sabe o que é morte mesmo? Pior que a morte. Ficou a vida. Mas insistiram em matar mesmo, o cara se estrebucha. Se estrebucha. Meu Deus! E não foi só espírito, não. Isso foi até o próprio Pai do Céu. É poder lá de cima, além do espírito. Até hoje não consigo. Estou começando agora a distinguir o que é isso aí. Então, acontecido agora. Rapaz, daí foi começaram a me levar para a igreja. O poder arrasta, estarracha e faz, acontece. Meu Deus, tu tá louco. Ficou brava mesmo. Aí depois eu voltei a trabalhar em Porto Alegre, quem veio parecia normal. Eles queriam fazer convencer normal. Mas eu estava em coisa tormentante. Ele deu tipo uma diminuída, mas ficou enxertado de espírito, um troço anormal, tipo normal. E quem ia falar que parecia que tá tudo bem, um troço pavoroso. Deus do céu, tá louco. Agora tá assumindo que eu vi que espírito é pura porra, a vida, o que atormenta o cara é espírito. Ele chega e o cara já fica babaca, deixa besta, tranca mente, sentimento, confunde pensamento, poder. Né? Onde é que sumiu fica tudo uma joia. Deus é de paz, a terra virá uma maravilha. Eu começo até a crescer, que Deus não vai estar impedindo a terra de crescer, virar uma maravilha. Então é outra coisa, é o Pai do Céu que está fazendo o que é o Pai do Céu? Isso lhe ensina que Pai Miguel, meu filho dele, então malandragem. Eu estou lhe dando essa coisa, mas assim não adianta. O quadro cultural de hoje traz uma entrevista exclusiva com um instrumentista da nova geração brasileira. O programa Nossa Luta esteve presente no Pelotas Jazz Festival e entrevistou os músicos que passaram por lá. Hoje você conhece mais o trabalho de um deles. O convidado do quadro cultural de hoje é o violonista Arthur Bonilha. Ele é natural de Cruz Alta e está em Pelotas acompanhando o músico Yamandu Costa na apresentação do Pelotas Jazz Festival 2013. Vamos conhecer um pouco do teu trabalho, que não apenas a parceria com Yamandu Costa, mas também a tua trajetória no violão. Quando que começou? Pois é, começou desde criança. Conta o meu pai que eu toco desde os 3 para 4 anos, eu comecei a arranhar qualquer coisinha. Então, e dali pra cá, muita dessa coisa dos festivais nativistas, né? Então, o pai circulou uma época nesse meio e se dava, e se dá até hoje, com o João de Almeida Neto, era muito amigo do Passarinho, e esse pessoal ia todo lá pra casa. O próprio Algacir, pai do Yamandu, que foi como a gente se conheceu, eram muito amigos, então a gente começou a conviver desde nós dois menininhos ainda, tocando junto, nas rodas, depois dos festivais ou lá em casa. Então é mais ou menos por aí. Depois eu vinha participar de festivais, vinha fazer show com alguns cantores. E até aqui, agora tô fazendo meu trabalho solo também. Mais ou menos por aí começou. Dentro do trabalho dos músicos aqui da cidade, tu também já teve algum envolvimento com alguns músicos que trabalham mais dentro do cenário, tanto da música nativista, como também da própria música instrumental, com o violão? De Pelotas? Eu conheci o seu Avendano no Bar Liberdade, uma vez que eu tive, e tenho alguma convivência nesse meio, sim. Eu me dou muito com o Lucianinho Maia, que é um super acordeonista natural daqui, né? Me dou com o Daniel Zanotelli, a gente já fez algumas coisas juntos, o Varela, um super pianista também, e produzi agora há 2 anos atrás o CD de um compositor que é radicado aqui faz um tempo, chama José Fernando Gonzalez, e que é um homem que compôs clássicos do nativismo gaúcho. E eu tive a honra de produzir o disco dele, que deve estar saindo agora há pouco. Ele é autor da Copla de Assoviar Solito, em parceria com o Borges. Bacana poder transitar no meio da música pelotense, sempre é legal estar
convivendo. Essa parceria, Arthur, com o Yamandu Costa, também com outro parceiro musical de vocês, chamado O Continente, que é um disco aí que está também por ser lançado, por sair, mas que vai ser apresentado também hoje no repertório, ele surge de como essa parceria entre vocês? É porque, na verdade, surge em torno de um instrumento, que é o instrumento do Guto Wirth, que é o outro integrante do trio, que é na verdade, uma mistura entre um contrabaixo e um violão. Né? É um instrumento que eles acharam, acho que, não me lembro se na Áustria, que tem todas as características de um contrabaixo acústico, mas com madeira mais de violão, com corda de nylon como violão, e que a gente costuma chamar de um violão gordo, não um contrabaixo. Né? Então, para fazer esse trio com esse instrumento diferente, e pela minha amizade com o Yamandu, por a gente estar sempre se namorando de tocar junto desde pequenininho, então resolvemos fazer esse disco, chama O Continente, e foram horas maravilhosas no Rio de Janeiro, carnaval, uma cervejinha que ninguém é de ferro, e muita música, muita convivência, muita parceria. Chega esse ano, graças a Deus. Para conhecer o teu trabalho, quais são as fontes, tanto na internet, quais são os canais que a gente poder estar acessando? Olha, tem o meu site www.arturbonilha.com.br, tem ali algumas músicas, tem um pouquinho da minha história, algumas viagens que eu venho fazendo com o próprio Yamandu, solo, também tem um duo com o Borghetti, que é um gênio da gaita ponto brasileira. Então, acessando arturbonilha.com.br, tem contatos, tem tudo que é necessário para conhecer um pouquinho mais da minha história.
E esse foi o programa Nossa Luta, apresentado pelo Sindicato da Alimentação de Pelotas. Veja esses e outros programas acessando no YouTube. Acesse lá, nossaluta1.tv. Nós voltamos na semana que vem. Uma boa noite a todos e a todas e até lá.